Beleza. Vamos lá. Então, essa da última vez que eu apresentei aqui no Café Urântia, eu coloquei essa mesma tela, para lembrar que a última apresentação foi o governo em um planeta vizinho e as semelhanças com os relatos de Arthur Berletti, né? Eu coloquei aqui no, se eu arrastar aqui para mim, que foi no dia 14 de maio de 1958, foi numa quarta-feira, por volta das 19 horas da noite, e aconteceu na bifurcação Natalino, e isso é lá em Sarandi, né? E esse chamado Arthur Berletti, ele estava voltando, ele trabalhava com fotografia, que antigamente o pessoal fazia foto, aí passava na casa das pessoas para receber, né? E aí ele pegou a carona lá na hora de voltar, onde que ele estava, acho que a carona dele que ele pegou, depois ficou ainda faltando uns 18 quilômetros para chegar em casa. Aí eu acho que ele acostumava ir a pé, né? Ele já conhecia toda aquela trajetória. Aí ele passou ele estava lá nesse exato local que chama aí, que ele é chamado Bifurcação Natalino, e esse trajeto que ele ia conseguir, que ele fala no livro assim, vencer esse percurso de 18 quilômetros a pé, foi quando ele chegou nessa bifurcação, para numa fazenda lá, que eu esqueci o nome agora, né? Tem até eu coloquei lá no slide. Ele foi, só estou dando esse resumo, né, para quem ainda não tinha ouvido a história. Ele observou uma luz, né, um estranho, exatamente nessa parte da fazenda. Até cito o nome do senhor lá, que é o dono da fazenda, né? E ele saiu, na verdade, estava cortando, né, o caminho para poder chegar em casa, né? Isso já era 7 horas da noite. Aí ele se aproximou dessa luz para ver o que que era, e ele viu lá, né, resumindo a história, ele viu lá um objeto assim, né, esférico em forma de disco, né, de dois pratos achatados assim, e ele viu uma luz e ele viu uma luz diferente, né, e aí ele, por curiosidade, ele ficou meio assim, deu um medinho assim, mas ele era meio curioso, ele foi para ver o que que era, e aí ele viu o vulto, né, a silhueta de acho que uns dois ou três pessoas, e quando ele foi se aproximar, ele só lembra de ter recebido aquilo. Quando você recebe aquele, a pessoa joga aquela luz forte, joga aquela lanterna assim no escuro, ele sentiu um jato forte de luz e aí ele desmaiou, perdeu consciência. Ele não disse que sentiu do nada, não, só isso desmaiou. E aí, quando ele acordou, já estou resumindo, né? Ele acordou em outro planeta. Mas a história dele é muito interessante, porque os relatos de Arthur Berletti, é, é, eles são muito autênticos, muito reais, né? Assim, eu falo porque eu já tenho lido esse livro já mais de 5 vezes e agora eu tenho lido estudando ele. Só que em determinado momento, para mim, quando eu li a história de Tubelete, eu falei assim, nossa, que história fantástica, né? Linda, muito legal, muito, parece ser verdadeiro, né? Algumas coisas eu fiquei assim. E quando a gente lê, com certeza, um livro, um relato, uma reportagem, sempre a primeira vez, muita coisa passa despercebido, né? E quando eu li a segunda vez, eu me lembro que nessa época eu tinha acabado de conhecer o livro de Urante. Então, nem tinha lido muito o livro de Urante, né? Eu tinha lido algumas partes. E aí, um dia eu lendo concomitantemente, ao mesmo tempo, né, relendo essa história de Arthur Berletti, e de repente, depois de um tempo, né, eu estava lendo o Doc 72, porque alguém tinha postado, nós vamos estudar o Doc 72, e eu, assim, aleatoriamente fui ler, e eu fiquei assustado, porque quando comecei a ler o Doc 72, eu comecei a achar assim, bem, peraí, isso aqui não é história de Arthur Berletti, não? Aí eu me senti confuso, igual quando você lê uma história, de repente você, assim, será que ele copiou daqui, ou aqui copiou lá? Eu falei assim, não, tem alguma coisa. Aí quando eu vi lá, semana de 5 dias, aí eu já fiquei, o meu coração bateu, não, tem alguma coisa estranha aqui. Foi aí que eu comecei a fazer essa análise, e ao invés de achar só uma semelhança ou uma identidade, que eu falo que existem semelhanças, né, que são coisas muito parecidas, e eu vejo também que tem igualdades, coisas que são exatamente idênticas, iguais. Você lê o Doc 72, você lê a história de Berlete, você fala assim, é igual. Só que, né, existem coisas que você não vai achar assim, eu discordo, porque eu li e não vi aonde que diz aqui que se aposenta com 65 anos. Porque no livro, né, o tempo lá no planeta Akart, né, assim, depois até eu vou fazer um comentário dessa questão do nome Akart, ele cita o tempo deles lá, se aposenta com tantos anos. No tempo de Akart, no tempo de Akart, ele é relativamente mais longo que daqui. Porque, por exemplo, lá
uma hora em Acarte é a mesma coisa que 7 horas e 40 minutos aqui da Terra. Então, você ficar uma hora lá nesse planeta, aqui já se passou 7 horas e 40 minutos. Porque o planeta deles gira mais devagar em torno de si e mais devagar em torno do Sol, ou seja, tem um ano maior e o dia deles é de 46 horas. É isso? 40, depois eu vou olhar aqui, eu tenho no slide. E aí, né, hoje eu gostaria de apresentar mais evidências que eu encontrei que eu fiquei assim, bestado, né? Eu falei assim, gente, como dizer assim, eu não quero hoje que provar nada, mas eu só quero apresentar e vocês falam assim, gente, realmente é verdade que você está mostrando aí, mas a gente também vai encontrar alguns desencontros, né? Porque quando a gente fala de um planeta, aqui eu estou querendo dizer, né? Deixa eu passar aqui, vamos lá então. Deixa eu puxar aqui para cima aqui. Peraí. Vamos lá. Só para quem não leu o livro, o Arthur Belé foi aqui no Rio Grande do Sul, em Sarandi, no interior do Rio Grande do Sul. Exatamente. Um dos Você fatos sabe disso? interessantes, né? Porque tem vários detalhes, aí eu procurar, às vezes, não falar muito, se estender muito no assunto, depois falar assim, ó, leem, procurem esse assunto, se quiserem, posso mandar essa minha apresentação, mandar muitos arquivos, matérias que eu pesquisei, e para fazer isso aqui, para mim foi muito difícil, porque eu tenho pouco tempo, né? Só eu que trabalho aqui em casa, né? Minha esposa cuida dos filhos, e eu tenho um tempo muito assim limitado para coisas assim, até mesmo hobby, uma coisa que eu quero fazer, né? Às vezes o negócio é trabalhar, correr, pagar a conta e às vezes fica apertado. Então, assim, eu consegui encontrar muitas coisas. Às vezes eu tive que acordar um pouco de madrugada para fazer algumas, porque e eu ficar muito impressionado com essas similaridades. No fim, lá no final dessa apresentação, eu proponho que todos que estejam escutando, que tenham assim um olhar mais crítico, menos ceticista, né, em relação a, às vezes, não acreditar, não conheço essas coisas não, porque quando você fala não acredito nisso, é exatamente porque às vezes você não leu, porque você não observou, mas quando começa a apresentar evidências assim muito fortes, científicas, astronômicas, químicas, biológicas, aí você começa a ficar assim, epa, esse negócio aqui não é brincadeira não. Tem algum fundo, um fundo não, tem todo o fundo, as partes, o lado, o teto, tudo de verdade, né? Então vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui a CART como esse AK, mas poderia ser um C também, que a gente, para nosso alfabeto, o K, né? Na verdade, a letra K não é bem original do nosso alfabeto, né? Mas o C, né? O C tem som de K. Então, depois eu vou mostrar até que esse ACART, se vocês observarem aqui, se eu tirar esse AC e substituir o M, tirar o M, colocar o AC, vira Marte, né? Se você reparar isso aí, ó, ACART, tira o AC, bota o M, vira Marte. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, seriam esses três planetas apenas o mesmo planeta? Bem, depois, né, do frigir dos ovos, como diz lá o tal do famoso Elaí Ribeiro, né? Quando você vai e faz todas as pesquisas, lê todas as coisas, você começa a pensar, bem, eu estou quase que propenso a acreditar que esses três planetas seriam o mesmo, né? Mas aí vocês também vão, eu vou mostrar também algumas, não se, sincronismos perfeitos entre esses planetas, as evidências, porque o DOC 72 é o relato da revelação do livro de Urântia, que não tem nada a ver com o relato da experiência que Arthur Berletti teve, uma coisa pessoal dele. E ele nem conhecia o livro de Urântia, e na época que ele publicou isso daí, no livro de Urântia nem existia em português, só em inglês. Ele não falava inglês, né? E Marte é o que a gente tem, que os cientistas nos disponibilizam, né? Então, quem somos nós para ir contra a ciência? Se bem que eu tenho o meu pezinho atrás aqui em relação à ciência comprada também, né? Mas isso não vem um caso. Então, eu vou colocar só esse rapidinho, só para justificar algumas coisas depois que eu vou falar aqui, né? Fala o seguinte, de todos os mundos, isso aqui é do DOC 72, de todos os mundos de Satânia que se destacaram isolados por causa da participação na rebelião de Lúcifer, esse planeta, do DOC 72, experienciou uma história mais semelhante à de Urântia. Você está muito semelhante que eles passaram lá,
é muito semelhante ao que a gente está passando aqui agora. A similaridade das duas esferas, sem dúvida, explica por que foi concedida a permissão para se fazer essa extraordinária apresentação, pois é muito inusitado, deixa eu puxar para cá aqui esse negocinho por cima aqui, né, que os governantes dos sistemas consintam na narração em um planeta do assunto de outro, né, depois a gente vai ver até uns detalhes em relação a isso. Eu coloquei observação, a Cork foi o homem que eu vou, de vez em quando, dar uns flash da história, porque hoje eu gostaria de mostrar as evidências que são muito fortes. A Cork foi o homem lá desse planeta, né, que, que ele, nessas viagens interplanetárias que eles fazem frequentemente ao nosso planeta Terra, porque eles vêm aqui para pesquisar o solo, animais, as plantas, tudo eles vêm aqui direto para pesquisar, leva amostra, leva plantinha, tenta plantar coisas que nascem aqui no planeta deles para ver se dá certo. Então, esse Cork, né, na ocasião que não era Cork que estava aqui quando o Belete foi, era um outro comandante, né, que pilota naves interplanetárias, né, de um planeta para o outro, e eles estavam naquele local, para o azar, para mim, eu acho que de Arthur, eles estavam naquele momento ali fazendo, recolhendo uma amostra do trigo, parece que tinha um trigo lá plantado nessa fazenda, e eles estavam levando para cá para ver se conseguia plantar, para ver se nascia lá, porque no planeta deles, o trigo não nasce igual aqui, ele nasce como se fosse uma árvore, e é uma raiz, e é mais escuro, né, que faz o trigo do pão, e o deles é mais escuro e o gosto não é muito bom, não é muito saboroso. E aí eles falaram que o pão nosso aqui que a gente faz, né, essa massa, é fina, é um manjar fino e mais saboroso, né, e eles têm um semelhante, mas não é igual. Eles estavam querendo levar, né, levar uma amostra para ver onde que eles conseguiriam plantar no planeta deles para pegar e cultivar lá, né. Foi aí quando Arthur apareceu, e aí o comandante teve a ideia, aí eles lançaram, eles têm armas, né? Não são armas, são armas letais, mas armas que eles lançaram um jato de luz, né? Era um tipo de, eu acho que esse foi um tipo de laser que ele faz você desmaiar, né? Você perdeu os sentidos e você recobra o sentido depois de um tempo, né? E aí eles falaram, e agora a gente faz o quê? Aí a tripulação, tudo pensou, vai ficar aí, vamos embora, né? Aí o comandante, não, vamos fazer o seguinte, vamos levar ele, porque é bem capaz que ele deve ser daqui da fazenda e ele pode ensinar para a gente como explicar tudo sobre isso aqui. Aí a tripulação não concordou muito com a ideia, mas eles acabaram acatando a decisão do comandante, porque era ele que decidia no final, né? Aí levaram Arthur para outro planeta. Foi assim que aconteceu de ele ir para outro planeta, né? E aí, quando ele chegou lá, esse comandante, ele foi punido, porque ele não tinha autorização para fazer isso. Ele poderia até ter consultado, né, as autoridades de Akart, só que ele decidiu isso por ele mesmo, e esse tipo de decisão não pode ser feito de acordo lá com Arthur, ele falou, ficou sabendo, né? Então, aí ele foi punido, foi destituído do cargo de ajudante, né, da nave, e ele foi pagar por esse erro dele, ele foi para um trabalho compulsório, aí que entra, depois eu vou falar lá, o Doc Center, ele entrou com um trabalho compulsório nas minas, né, de aço, e por um ano, esse foi o castigo dele, né, e ele perdeu essa posição de comandante. Então, continuando, então a gente sabe aqui que a similaridade muito grande, o Doc 72 fala, né, com a nossa Terra e esse planeta. Agora, continuando, vamos lá. Os seres, só uma coisinha que eu queria pegar dessa parte aqui, né, o Doc 49. Os seres, como os das raças de Urantes, são classificados como respiradores intermediários. Beleza. Se criaturas inteligentes devessem existir em um planeta com atmosfera semelhante à do vosso vizinho Vênus, eles pertenceriam a um grupo superrespirador, enquanto os que habitassem um planeta com uma atmosfera tão rarefeita, interessante que o planeta Akart é um planeta de atmosfera rarefeita. Depois eu vou mostrar lá, e Arthur, ele sentiu na pele essa adaptação, ele passou mal por causa disso, como o do vosso vizinho externo, Marte. Então, Marte, né, eles seriam denominados subrespiradores. E eu coloquei aqui, os acartianos são subrespiradores, pois sua atmosfera é rarefeita. Isso aqui já
Eu já estou dando já um parecer por causa das comparações, né, que a gente vai ver. Continuando, você tem que aprender como é que coloca isso aqui para cima, para não, que eu tenho que ficar arrastando esse negócio toda hora aqui. O planeta Carte se encaixa na descrição de os seres inteligentes criados de um modo tal que podem funcionar livremente, tanto em esferas menores quanto nas maiores do que Urântia. Então, depois de ler e pesquisar muito, né, até coloquei aqui, ó, segundo o livro de Urântia, é possível seres inteligentes se adaptarem a um planeta de gravidade menor e rarefeita. Esse é o exemplo do planeta Carte, que Arthur Berlet visitou e também se adaptou durante sua estadia de 9 dias. Depois eu vou falar a respeito dessa questão de quantos dias mesmo, né? Eu estou indo a fundo aqui, porque essa informação dos 9 dias que ele ficou, eu não tenho a fonte exata dela, então eu estou buscando no livro, porque o livro não fala que ele ficou 9 dias. O livro só fala que no dia que ele estava lá no observatório astronômico desse planeta, observando o planeta Terra e a nossa Lua, ele perguntou por curiosidade: você sabe que dia e que horas é agora lá na Terra? Aí ele falou: aonde? Aonde da minha cidade? Ele falou: agora é dia 18 de maio, às 3 horas da tarde, bem próximo às 3 horas da tarde. Né? E aí, depois disso, o livro só relata acontecimentos de ele ter ficado mais, tipo, 1 ou 2 dias do planeta lá, que o dia deles é quase praticamente dois do nosso, mas ele não cita, aí eu tenho que fazer um cálculo para confirmar esses 9 dias. Então, vamos lá. Então, mas só para terminar essa parte aqui, os tipos segundo a gravidade. Pela modificação do projeto criativo, os seres inteligentes são criados de um modo tal que possam funcionar livremente, tanto em esferas menores quanto nas maiores do que Urântia, ficando, de certo modo, acomodados assim à gravidade dos planetas que não têm o tamanho e a densidade ideais. Tipo, o planeta Carte não tem o tamanho, a gravidade é bem menor, e eu vou provar, não provar, mas vou mostrar uma prova quase que concreta disso, né, que a gravidade de Acarte é 3,7 m/2 ao quadrado, né, metros por segundo ao quadrado. É o nosso. Alguém pode me lembrar aqui? A gravidade da Terra é 9,7, é isso? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da. Acho que é uma coisa dessa daí. Se alguém souber falar, 9,8. mas eu acho que 9,8. Em Acarte é 3,7, a mesma do planeta Marte. Depois eu vou mostrar como eu cheguei a essa conclusão. Não foi chutômetro, eu usei uma calculadora lá de fazer o cálculo de massa, de peso, né, sobre gravidade maior ou menor. Então, o livro de Urântia nos dá vamos falar uma base, mas um apoio, né, pelos reveladores que, se você achar que não, mas eles falam que tem como sim, você pode se adaptar a um planeta que tem uma gravidade menor e uma densidade, ou seja, uma pressão atmosfera maior ou menor também. No caso, por exemplo, a gente tem Marte, nós temos Vênus, mas é claro que tem muitas outras coisas em relação à temperatura e tal, né? Não vou entrar nesses detalhes. Mas até aqui, o que eu queria deixar claro é que o livro de Urântia, ele sim tem um suporte para dizer, você é da Terra? Então, você tem como sim, nós somos respiradores intermediários. Se a gente quiser se adaptar em um planeta de gravidade menor, ou de pressão ou gravidade maior ou menor, ou a pressão atmosfera maior ou menor, é possível sim, você não vai morrer, né? Então, é o que eu entendi, o que dá para se entender aqui do texto. Continuando, é possível criar seres vivos que possam suportar temperaturas tanto mais altas quanto mais baixas do que os limites suportados pelas raças de Urântia, o planeta Terra. Arthur Berlet foi prova e exemplo disso, pois a Carte é muito frio e ele realmente achou que não iria suportar. Quem lê com calma lá, mais de uma vez, vai ver isso aí. Ele disse, meu pai do céu, tá pior do que ele nunca teve, mas ele está achando que tá pior do que o Polo Norte, né? A Cork disse que se lá ele ficasse, com o tempo o corpo dele se adaptaria. Isso daí, né? Se a história, se o relato é verdadeiro, esse homem, né, que foi o acompanhante de Arthur pelo tempo que ele passou lá, foi que falou isso para ele, né? Continuando,
parte aqui. Arthur era... Não, esse aqui eu vou pular, porque é uma parte aqui que depois eu vou voltar aqui. Isso aqui não é um detalhe que não... Beleza. Então, vocês estão vendo aí esses dois globos aí? Quem consegue identificar que planeta é esse? Isso é Marte, né? Marte, do lado esquerdo de vocês da tela, é uma foto tradicional que sempre apareceu, que a gente recebe disponível do cientista, né? O famoso planeta vermelho. Só que em 2023, interessante, né? Com a ajuda aí de uma tecnologia mais avançada, né? E tal, a gente percebe aqui que esses detalhes do planeta Marte mudou, né? Você pode ver aí, ó, cores diferentes, né? Um tom meio, eu não sei se é azulado, meio cinzentado, um azul celeste, né? Ou seja, tem um pouco mais ricos de detalhes de cores, né? Então, eles conseguiram observar coisas, né, passar, né, para uma imagem um pouco mais real de como é o planeta Marte. E esse aqui está um pouco mais simples, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso, falar sobre isso que eu coloquei aqui. Vamos direto agora ao assunto. Hoje eu vou fazer o contrário. Na última palestra, eu me lembro que fiquei dando voltas em muitas coisas e, no final das contas, as pessoas devem ter pensado, mas e aí, cadê as semelhanças? Eu vou entrar direto nas semelhanças e igualdades do planeta Doc 72 com a CART, o planeta que Arthur visitou e ficou lá por aproximadamente 9 dias. E depois eu vou fazer uma comparação de Marte com a CART, tá? Vocês vão ver que Doc 72 com a CART parece que eles se encaixam igual uma peça. E depois vocês vão ver que Marte com a CART também se encaixa igual uma peça. Só que se você juntar todos eles juntos não se encaixam em sincronismo por algumas coisas, tá? Então vamos lá. No Doc 72, tudo que eu falar aqui, número 1, 2, eu tenho aqui, eu consegui achar 28 semelhanças ou igualdades entre o planeta CART e o do planeta Doc 72, tá? Vamos lá. Então, tudo que eu falar aqui é igual para os dois planetas. Se eu falar aqui, ó, número 1, sistema de governo planetário, Doc 72, a CART é a mesma coisa. Então, eu estou resumindo. Não é que esse quadrado de cá é igual de lá, não. É todas essas numerações aqui é para os dois planetas. Vamos lá. Sistema de governo planetário, eles têm, né? O Doc 72 fala, e em Akart também. 2, mudança de atitude e comportamento em relação ao esporte, a competitividade voltada para o esporte de forma positiva. Eu resumi aqui, mas quem lê lá no Doc 72 vai ver que ele fala sobre esse assunto em relação ao esporte, essa mudança da atitude deles, da competição, de disputas que existiam no meio social em relação da sociedade, eles acabaram transferindo isso mais para o esporte de forma positiva. Incrivelmente, se você lê o livro de Arthur Berletti, você vai encontrar exatamente dessa forma que está sendo apresentado no Doc 72. Motivação e interesse para trabalhar para o governo e, ao mesmo tempo, enquanto mantém seus empregos de empreendimento próprio. O Doc 102 fala que nesse planeta se cresceu muito o interesse, né, de o pessoal trabalhar para o governo. Aí você vai rir, você lê lá, e ele fala, não, aqui a gente morre de vontade de querer trabalhar para o governo. Aí o Arthur perguntou assim, mas peraí, você não tem o seu emprego, mas você trabalha para o governo? Aí ele explica exatamente isso. Não, nós temos o pessoal aqui, o que eles mais têm interesse é de poder trabalhar para o governo. Então, incrivelmente, né, parece até que um copiou do outro. Na verdade, não copiou, não. Né? Na verdade, eles falaram de um mesmo assunto de forma muito semelhante, quase igual. Né? 4. Traição governamental é considerado um crime sério. Igual, sem tirar um pingo e vírgula. Você encontra isso quase, não da mesma forma, claro, porque aí seria meio que como é que é plágio, né? Mas você lê ali é só uma diferença de uma palavrinha e outra, que a Cork, tanto que quando a Cork falava com Berletti, ele falava assim, mas e se você não disser isso? Aí ele faz uma cara assustada, rapaz, você não sabe não. Aqui a verdade é uma coisa muito séria, isso é uma coisa, dá até, é crime, ele falou, né? Então, ou seja, é exatamente o comportamento, né, em relação à traição governamental é considerado crime sério, tanto em Akart, onde ele viu e como no DOC 72.
Tem continentes e mares. O DOC 72 cita que esse planeta tem 11 continentes, só que o Arthur falou no plural continentes, mas só que ele disse que ia falar mais e depois não disse nada no livro. Então, aí são semelhanças, não são igualdades, né? Mas fala que tem continentes e mares. Portar-se com a verdade tornou-se um hábito natural e valioso. Você encontra a Cork falando exatamente, não exatamente, mas desta forma aqui, e no DOC 72 também. 7. Aposenta-se com 65 anos, igual, a mesma idade. Ah, Stanley, eu li lá, mas não achei em lugar nenhum nesse livro 65. É claro, lá vai aparecer 30 ou 20, alguma coisa, dos anos de Acarte. Aí você transforma. Olha só que incrível, gente. Como é que um cara como Arthur Berletti, um homem simples, não estou dizendo que ele era burro ou ele tinha falta de. Ele era um cara esperto, mas ele não tinha muito estudo, então ele não tinha muito conhecimento. Vamos supor aí que a gente estuda hoje na escola da matemática, física, biologia, ele não tinha muito esse conhecimento. Ele era um cara esperto, mas não tinha. Como é que ele conseguiria criar uma história onde ele ia fazer uma proporção assim? Ah, vou fazer uma proporção. Aqui, tantas horas daqui vai ser igual desse planeta. Eu vou inventar uma história de um planeta. E aí depois, no final, ia dar igualzinho, a mesma idade de aposentar. É uma coisa em 1 milhão, né? Então, a aposentadoria, se você transformar a proporção que foi explicado para ele, que corresponde, né, de Acarte para o planeta Terra, vai dar exatamente a idade que ele se aposentou lá, que é igual ao do DOC. Não tem prisões em nenhum dos lugares. Alguns crimes são sentenciados ao trabalho compulsório nas minas de aço durante o período desses serviços. Exatamente igual a isso, sem tirar e sem colocar. Indústrias muito ativas replicando grandes invenções. Exatamente também isso. Só uma variação de vocábulo, de mesmo teor. Semana tem 5 dias. Meu pai do céu, como é que pode uma coisa ser exatamente idêntica? A semana e a Cátia, o Arthur falou bem assim, peraí. A semana de vocês tem 5 dias? Mas como que é isso? Não é 7, não? Aí não, que a semana tem 5 dias. Aí foi aí que o Acorca começa a explicar essas divisões aí de mês, dia, horas, ano do planeta Carte, e ainda explicou mais ainda. Ele falou assim, olha, e eu vou te falar, hein, tem pouco tempo aqui de Carte que a gente também descobriu isso, de que as nossas horas, nossos dias e os anos aqui, eles diferem, não são iguais ao da Terra, não. A gente tem pouco tempo que a gente descobriu essa proporção. E aí ele explica pro Arthur. Mais semana, 5 dias. Exatamente igual do DOC 72. Ano mais longo. O DOC 72 fala, só o DOC 72 não dá detalhes quanto tempo que é esse ano. Se esse ano é 2 vezes maior que o planeta Terra, não fala. Maioridade, alguém me ajuda aí, que eu acho que eu errei nisso aqui, mas é que na hora de colocar a maioridade lá, o sufrágio lá que eles falam universal lá, eu coloquei 21, mas eu não sei, mas se eu errei aqui, foi erro meu, mas na hora da leitura do DOC 72, a idade que fala lá, da maioridade, é igual lá em Acarte também, tá? É igual. Agora, se alguém souber falar aí, me fala aí, que eu não revisei esse número 21, é porque eu vi na cabeça assim, quando a gente fala 21, né? Mas é igual, Mas a eu acho que maioridade é 20, eu acho que é 21, sim. é Me 20, parece que 21, eu é não lembro. assim. A idade de casamento, né, período de casamento que é diferente, né? Eu acho que é os 25. Né? Já no planeta, no Acarte, ele não dá detalhes da idade de se casar, mas ele fala algumas coisas que são muito semelhantes a essa questão da permissão, de fazer curso também e tal. É muito, muito interessante isso. Chefe do Executivo Federal é eleito por 6 anos, sem direito à reeleição. Igual. É por isso que eu fiquei assustado. Gente, será que Arthur estudou o livro de Urântia, especificamente o DOC 72? Mas peraí, Sânia, que está, ó, o Arthur ele não dá tantos detalhes como o DOC 72 dá em relação ao sistema governamental político deles, porque quando a gente lê o DOC 72, você fica abestado, é muito detalhe, ele explica minuciosamente como funciona o sistema deles. Mas, né, já pelo lado de Arthur, ele dá detalhes, mas não é tão minucioso. Mas nesse detalhe aqui é igual, né? Que ele não fala o chefe do Executivo Federal, mas a gente sabe que quando a gente chama hoje presidente, governador, né, presidente do Brasil, a gente chama ele que ele é chefe do
Executivo Federal, né? Exatamente isso. Então, lá ele não usa o termo chefe do Executivo Federal, mas ele usa como, né, é o que, né, alguns, o presidente, né? É o presidente. E também é eleito por 6 anos. Stanley, não achei escrito 6 anos, é porque ele cita o tempo de Acarte. Aí, quando você faz a conversão, você vai chegar a esse valor de 6 anos. Na verdade, dá aproximado, dá quase 6 anos. Talvez pode ter havido alguma diferença, mas é realmente quase 6 anos. Então, eu arredondei, né, talvez pode ter sido, né, alguma coisa aí, sem direito à reeleição, sem direito à reeleição. Tiram férias de um mês no ano, também tiram férias mês no ano, e o que o DOC 72 fala em relação ao que eles costumam fazer quando tiram férias, é exatamente quase igual que a Corca explica para Arthur quando eles tiram as férias. É... Stanley, Ah, Stanley, o Roberto levantou a mão. Não sei se tu quer que ele faça. Ele, acho que ele quer fazer uma pode perguntar aí, pergunta. pode perguntar, de repente ele pode ser uma coisa interessante, né? Pode falar aí. Ô, Sim. Stanley, Fala. deixa eu te falar. Duas coisas que eu notei que esse livro, esse documento 72, foi um dos que eu mais estudei e exatamente porque eu sou um aficionado em astronomia também. Aham, Duas coisas que eu notei no livro que você está falando aí. aham, Primeiro, segundo o Melquisedeque que apresentou esse documento, é o Melquisedeque de Nébadon. Ele falou que o governo desse planeta ele está bem mais atrasado que o nosso, desse aham, planeta do documento 72, devido à disparidade que há entre as nações lá. Então, tem um certo. povo que está bem mais adiantado, politicamente falando, mas o restante é muito mais atrasado. Ou Isso. seja, Marte, que seria, em tese, eu acho que é um planeta mais próximo do que esse planeta, essa esfera do documento 72, ele está a 54 milhões de quilômetros daqui do planeta nosso. Mas é uma distância, não é fixa, né? Porque os planetas eles giram em ordem elíptica Não, não, no não. sistema solar, e isso A é a mínima distância, que a pode chegar. distância astronômica é medida quando os dois estão mais próximos possível. Isso, e quanto mais distante, que planeta Marte e Terra pode ficar numa distância máxima, a mais longa possível, 440 milhões, e a mínima de 54, 55 milhões. É o Isso, mínimo. 56, 54 milhões. Se a gente falando, por exemplo, em matéria de Serafim, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, Aham, em média, mais ou menos, e nós não desconhecemos qualquer outro tipo de anão de transporte aham, do mundo mortal que vá é, ultrapassar essa velocidade. Então, aham. ou seja, gastaria mais de 9 dias para esse rapaz, esse que escreveu o livro, como é o nome dele? É o Belete, Arthur, o Arthur. a Ele questão é que gastaria mais de nove dias para ser transportado. mas não gastaria mais de 9 dias. Eles gastaram 38 horas. Mas você vai ver porque eu tenho evidências aqui, ou a gente vai chegar lá. Eu entendo que onde você quer chegar. Isso seria um Não, raciocínio realmente de você colocar para dizer, bem, existe uma contradição, existe um entroncamento difícil de se encaixar aqui. Porque, na verdade, lá na frente, já adiantando, mais ou menos, né? Porque eu quero mostrar, não adianta falar, porque vocês têm que ver que tem que. Eu vou mostrar algumas, não é prova, mas algumas evidências astronômicas. Não é achismo, não, eu fiz cálculo. só continuando no que eu estou falando, o documento 72, item 12, lá também fala que o nosso planeta está muito, o Urântia está muito mais adiantados, Aham. muito mais próximo de um governo único, planetário, do que esse documento, do que a esfera do documento 72. Ou seja, pelo que está falando, pelo que o Beretti falou, É, em tese, esse povo aí que, em tese, se for verdade, aham. esse povo aí está muito mais avançado que nós.
No Não, documento aí 70. eu concordo, discordo. Sim, mas é quando ele fala que nós estamos. Eu discordo um pouco. Eu discordo, não é que discordar, eu tenho uma visão diferente. Quando ele fala que nós estamos mais avançados, preparados, se a gente abandonasse um monte de atrocidade. Porque que planeta é esse, Terra, que está preparado que o pai estupra a própria filha, um monte de pedófilo, um monte de gente que mata, que rouba, que assassina? Que preparação é essa? Ele quer dizer que nós temos, igual fala, já viu quando uma pessoa é um péssimo exemplo, mas ela tem todas as peças, os atributos, mas, nossa, se essa pessoa acordasse para a vida, ela ia ser o presidente do Brasil, mas só que a pessoa, ela faz muita coisa errada, ou seja, eu acho que quando ele fala isso, é no sentido do potencial, porque um planeta igual ao nosso Não, está mais parecendo mais o demônio dos infernos do capeta, porque o planeta Terra, ele é maravilhoso, ele é assim, fenomenal, mas a maneira como o ser humano está se conduzindo é horrível, você nem sai mais de casa, não, as pessoas, a maioria são mentirosas, honestidade está longe, as pessoas estão matando, assassinando, roubando, não, pilhando. não discordo. Mas Nesse eu tô sentido falando aí, assim, eu concordo. Eu acho o, que eu, o Melquisedeque escreveu. Urântia está, mas a portanto, visão do muito mais. Melquisedeque, eu acredito que sim, muito mais preparado no sentido de tudo que nós temos, né, o Não, potencial muito. talvez de o potencial, sim, mas eu acho que na prática aqui, isso tá, não é que está longe, está um pouco difícil de acontecer, né? Mas eu vou Ele, falar sobre isso daí, dessa, como fala, desse parecer do Melquisedeque em relação, né, a, essa questão do planeta estar, né, mais preparado, o governo. Eu vou entrar nesses detalhes aí, né? Aqui na frente eu tenho uma parte que eu falo especificamente disso. Então, beleza, vamos lá. Onde que eu parei aqui? A gente estava no um ano. Tira férias de um ano. Eu vou adiantar aqui, vamos lá. 16. Tiveram muitos problemas de guerras, desigualdades sociais e muitos outros semelhantes que enfrentamos atualmente, né? Atualmente. Ou seja, igual, é a mesma coisa, né? Que, em verdade, o planeta do Doc 72 falou isso daí. A Cork falou isso como fala, para o Arthur, exatamente isso daí. Então, ou seja, é quase uma semelhança, uma igualdade que aconteceu. 17. Otimização de espaço utilizando o avanço das grandes invenções nos mobiliários. Arthur viu isso na prática. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu coloquei aqui do lado, aqui, o Doc 72 fala o seguinte, do lado aqui, ó, 17. Grande parte do mobiliário usado neste continente, bem como muitos dos aparelhos mecânicos, esta é ali uma grande idade para as invenções e mecanização. São produzidos nessas oficinas. Então, Arthur viu isso na prática. Se você for ver o que ele fala, você encaixa perfeitamente esse trecho do Doc 72, porque ele falou assim, ó, você entra em um cômodo aparentemente vazio e aperta botões e os móveis vão saindo da parede e do teto, assim para utilizar o espaço de forma personalizada. Isso também acontece com pias e chuveiros. Arthur ele entrou num cômodo, não tinha nada. Daqui a pouco ele nem, para ele era uma parede tudo vazio. Aí a Cork foi apertando os botões, desceu, saiu uma cama, saiu isso, saiu tudo. Aí o quarto estava todo mobiliado, né? Então eles têm muita a mecanização, essas ideias, invenções para otimizar o espaço. O Arthur ficou assim impressionado. E eu vi e eu observei que isso encaixa perfeitamente, né, com esse tópico aqui, né, o 4.1, que é e ele é específico, tá, ó, grande parte do mobiliário. E o que o Arthur ele descreveu foi o mobiliário. Que ele falou assim, já, vocês não tem móveis aqui não? Aí o Acoque foi apertando, foi saindo tudo. Saiu sofá, saiu cama, saiu do teto, outro saiu do lado da parede. E daqui a pouco o quarto estava todo mobiliado. E ele ficou impressionado. Ou seja, eu consegui, para mim é uma semelhança muito grande, né? O Doc 72 ter destacado essa questão do mobiliário e de uma grande idade para invenções, ou seja, ele não deu detalhes, mas quando você vê
Arthur falando detalhes dessa mecanização, dessas invenções fantásticas do mobiliário de Descartes, você começa assim, isso aqui encaixa com uma peça muito bem feita, né? 18, a educação religiosa fica a cargo dos pais. Você vai reparar isso do lado que o Arthur, ele não fala, aqui é uma semelhança, não é igualdade, mas você observa, né, a atitude de Acorque com o filho dele, com a esposa, né, e até mesmo você observa aqui, né, essa questão religiosa é a cargo dos pais, porque em momento algum Acorque ele cita igrejas, porque até mesmo se tivesse ele teria citado, né? Então a gente já deve falar o próximo passo. Não tem igrejas como eu repeti aqui, né? Como aqui. Na verdade, Acorque em momento algum citou igreja. O que ele citou, na verdade, foi o alto senso religioso e espiritual e a conexão que eles tinham com Deus Pai. Depois a gente também vai ter um outro final lá interessante que eu vou falar sobre isso. Tem um alto senso espiritual e religioso. Fazem irrigações para levar água a lugares muito áridos. Isso é uma coisa muito semelhante na igualdade, mas se tem um momento que a Arthur ele questiona, mas peraí, por que vocês têm tantas represas, faz tantas irrigações de água assim? Mas é porque tem muitos lugares áridos e a gente precisa fazer isso por aqui. E exatamente para quê? Para manter a criação de peixes, né? Que eles têm, que é gigantesca lá, porque 10% de toda a carne que eles consomem é de peixe, é bem preferido para eles o peixe. E Arthur comeu mais peixe lá do que outra carne, ele ficou com medo de comer outro tipo de carne. Próximo, vamos lá. 22, né? Não possuem fronteiras de países, né? Então, exatamente, é uma semelhança quase que igualdade no DOC 72, porque eles ficou um continente só, um povo só, eles acabaram com as barreiras de países, essas coisas, né? Possuem uma grande população. É claro que são semelhantes no sentido de dizer que possuem uma grande população, mas os números não batem, né? A agricultura é bem difundida, esse tópico da agricultura é muito falado no DOC 72 e também aparece demais, várias vezes, né? E o Acorque faz questão de mostrar detalhes como é que eles trabalham a agricultura deles no planeta Carte. Todos devem trabalhar. Esse é igual, não é semelhante não, porque quando fala assim, todos devem trabalhar, a Cork fala exatamente isso. Aqui não é uma escolha não, aqui a Carte é uma obrigação. Todo mundo tem que trabalhar. E no DOC 72, todo mundo tem que trabalhar, né? Vamos dizer assim, é uma obrigação para que o sistema que eles criaram possa realmente distribuir com equidade, com justiça e bem equilibrado a questão dos direitos e responsabilidades. Você tem direito em Acarte a ter, resumindo aqui, né, vou abrir um trecho aqui, que ele fala, mas, nossa, para você ter uma nave dessa, você tem que ter muito dinheiro. Não, você só tem que trabalhar. Mas se não tem, não, se você tem um documento onde aparece que você cumpre com os seus deveres do seu trabalho, qual seja for o seu trabalho, não importa, o que você fizer, não é que você tem que ser presidente de empresa, não. Você cumpriu o seu trabalho, você tem registrado no planeta, ali, naquele local ali, que você tem direito a comida, moradia, educação, tudo. Uma nave antigravitacional para andar para qualquer lugar que você quiser e pode comer à vontade. E ele dá um detalhe, sem esbanjar, né, de forma, né, equilibrada. Então, se pode, eu acho que nesse caso, eu entendi que eles não têm esse problema, a questão, problema financeiro, eles têm tudo que eles precisam, né, de conforto, não de esbanjo. Descrito como planeta vizinho. A Cork disse que o Cacarte é o planeta vizinho da Terra. Eu estou dizendo isso como título, né? Não estou dizendo isso que é o planeta vizinho do nosso sistema solar, né? Depois a gente chega lá. E DOC 72 descreve o planeta DOC como vizinho da Terra, planeta vizinho. Esfera irmã, isso quem fala é o DOC 72, e que foram experimentados os mesmos problemas ou vicissitudes temporais seculares. Isso daí os dois falam a mesma coisa. Não foram beneficiados por missões magisteriais, nem por missões de auto-outorga de filhos do paraíso. A Cork apenas deixou claro que eles não tinham, eles tinham um forte respeito e crença em Deus Pai, o Criador de todas as coisas.
o mesmo Deus que criou a Terra, criou a Carte e todos os outros planetas. Então, em momento algum, a Cork, que eu acho que se tivesse tido algum tipo de missão magisterial ou auto-outorga de algum filho do paraíso, com certeza a Cork teria falado, porque a Cork, em todo momento, ele deixa muito claro, na hora que toda vez que eles vão comer, ele diz assim, eles podem deixar de comer, Arthur falou, mas não deixam de orar para agradecer o alimento. Então, eles são muito ligados, a ligação deles, a fé deles é muito ligada ao conhecimento que eles têm ao Deus, o Pai Eterno. Então, eles não, provavelmente, então, não têm, né? Isso aqui é uma semelhança, né? Não tem nada como provar. Mas, em momento algum, ele cita nada de, nós tivemos uma pessoa fantástica em nosso planeta que chamou, não. Em momento algum ele cita isso. E a narrativa sobre os assuntos de um planeta vizinho foi feita sob uma permissão especial com a intenção de dar um avanço à evolução dos governos aqui na Terra. A permissão dada a Arthur foi também uma permissão especial com a intenção de beneficiar a nós e a eles também. Então, eu vi uma semelhança muito grande na intenção, porque depois a Cork, que ele viu que Arthur era inofensivo, não teria mal algum, eles mesmos fizeram o convite para Arthur, para ele divulgar, porque ele disse, isso vai beneficiar, Arthur, tanto vocês quanto o nosso planeta. Divulga a sua experiência, fala o quanto, a maior parte possível do planeta Terra, divulga, que um dia isso vai ser um grande benefício para vocês e para nós. Eu até depois faço um comentário no final, a minha suposição que o benefício seria esse. Muito mais poderia ser dito que, sem dúvida, causaria interesse e surpresa aos terrícolas, aqui no caso os urantianos, né? Mas a revelação feita desse modo atinge os limites daquilo que o nosso mandato permite. Isso o Doc fala. E aí eu faço uma intertextualidade com o que a Cork disse. Muito mais poderia ser revelado a Arthur, mas a Cork deixou claro que o que Arthur recebeu havia atingido o limite daquilo que poderia ser informado a ele. Como, por exemplo, o local das bases na Lua e na Terra dos Acartianos, que Arthur insistiu em querer saber exatamente onde, mas a Cork disse com essas mesmas palavras, aí seria confiar demais em você, ou seja, não tinha permissão para revelar isso. E eu vi uma grande semelhança nessa declaração que o Melquisedeque, os reveladores falam em relação ao limite daquilo que poderia ser o mandato de ser dito. A Cork falou bastante coisa para Arthur, mas algumas coisas Arthur percebeu que às vezes ele refreava, não falava. Ele começava a falar e não falava. Aí ele fala assim, eu percebi que ele começou a falar uma coisa que não deveria ter falado, né? Isso eu achei uma coisa interessante. E, enfim, todas essas 29 pontos, né, que talvez pode ter sido algum parecido com o outro, foram os pontos de igualdades e semelhanças que eu encontrei nos relatos da experiência de Arthur com o DOC 72, né? Esse aqui é onde que eu, exatamente, da última vez eu não fiz isso, né? Então, eu acho muito impressionante a semelhança pessoalmente falando, né? Cada pessoa tem a sua maneira de se impressionar com o assunto. Mas eu achei muito impressionante a semelhança, né, aqui apresentada, que a gente encontra nos relatos de Arthur com o DOC 72, né? Ou seja, um planeta em que tem 5 dias, gira mais devagar em torno de si, em torno, né, da sua estrela. No caso, o DOC não dá esse detalhe, né? Mas gira mais, ele fala que gira mais devagar. Onde as pessoas se aposentam exatamente com 65 anos, o presidente, né, do planeta, ou seja, específico, né, de uma região lá, que eu tenho que ler mais o DOC 72 para entender essas divisões políticas. Mas, ou seja, são 6 anos o mandato, não pode ter reeleição. Eu acho muito parecido. Ou o planeta que Arthur foi é o planeta do DOC 72, ou o planeta que Arthur foi é um outro planeta que também funciona com a evolução deles costumam sempre ter o mesmo caminho nessas características, né, de padronização, né, de como nós vamos fazer essa organização econômica, social, política do nosso planeta. Não sei, mas eu achei que aqui fica uma sugestão, não, né?
pessoalmente, eu tenho uma forte inclinação de acreditar que o Doc 72 é o planeta que Arthur foi, que ele chama de Akart, né? Por ter muita semelhança, né? Para falar a mesma coisa, a semana tem 5 dias, então eu acho que deve ter muitos planetas que a semana tem 5 dias, né? Para bater tão parecido assim. Tem muitos planetas, ou vários planetas que se aposentam por 65 anos, tem vários planetas que fazem a punição, pena de morte, que fazem o trabalho compulsório em Minas, no caso, Minas de Aço. Então, deveria ter vários planetas para ter tanta semelhança assim. Claro, é pessoal, é minha forte inclinação, né, a acreditar nisso. Eu não tenho nada o que provar, só tenho apresentando algumas evidências. Agora, o que eu queria mostrar a vocês é uma coisa muito interessante, as semelhanças entre Marte e Akart, que eu achei gritante mais ainda do que entre o Doc 72 e Akart. Agora eu vou comparar Marte e Akart de acordo com o que Arthur Berletti informou. O próprio Arthur Berletti nunca afirmou categoricamente que Akart era o planeta Marte, mas em uma entrevista para um jornal, o Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, eu tenho esse documentado. Perguntaram para ele qual que seria esse planeta. Ele falou assim, olha, Arthur tinha a impressão pessoal dele de acreditar que o planeta Akart nada mais era o planeta Marte. Talvez por causa de ter visto que o planeta Akart possui 2 satélites muito pequenos, né? E gira em torno do planeta, e aí depois ele, né? Porque ele mesmo falou assim, olha, sinceramente, eu sei que nós temos sistema solar, tem planetas que giram em torno do Sol, mas eu não sei a sequência deles, e nem sei exatamente falar direitinho o nome de todos eles direitinho, mas eu sei que tem vários planetas, sei que tem esse planeta Marte. Então, ele, por causa de ele ter visto, né, esses 2 satélites, ele tinha essa leve inclinação também de acreditar, mas não de afirmar categoricamente que a Akart era Marte. Mas vamos lá. Gravidade. Tudo que eu vou falar aqui é igual nos 2 planetas, tá? Não é igual. Gravidade de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Marte tem essa gravidade, de acordo com o que os cientistas nos passam, nos estudos deles, né? E nas pesquisas que eles passam para nós hoje, atualmente no mundo. Incrivelmente, eu vou mostrar para vocês o cálculo que eu fiz. A gravidade de Akart é de 3,7 também. Pode oscilar, 3,8, 3,9, mas ficou exatamente na casa dos 3,7, 3,8, né? Gira mais devagar em torno de si e mais devagar em torno do Sol. Exatamente igual para os 2 planetas. Tem 2 satélites bem pequenos, um em forma de batata. Exatamente para os 2. Né? Arthur até... Eu vou mostrar que Arthur, se fosse acreditar que o planeta Marte fosse Akart, Arthur foi no satélite Deimos, porque as características que ele descreve do satélite de Akart são muito, muito semelhantes mesmo ao satélite Deimos, tá? Em relação à característica do brilho, do tamanho, da forma geométrica. Ele até dá essa descrição, né? Que não era redondo, né? Era disforme, era meio retangular em forma de batata. E essa forma é a forma que é a imagem que nós temos, que nossos cientistas nos mostram do satélite Deimos de Akart. Então, as descrições são quase iguais ao que Arthur fala, né? Então, não estou falando que mas é incrivelmente muito semelhante ao que Arthur fala do satélite de Akart. Atmosfera rarefeita, igual para os 2. Tem anos Olha só isso aqui, gente. Isso aqui, eu achei isso gritante. Só se Arthur inventou isso, cara. Tem anos bissextos em cada 6 anos. Eu pesquisei o planeta no sistema solar, não é só nós que temos anos bissextos. O planeta Marte tem ano bissexto. A diferença é que o Marte tem ano bissexto durante 6 anos, e depois ele dá uma folga de 4, e aí depois ele volta a ter anos bissextos durante 6 anos, ou seja, 1 ano com ano bissexto, 2 anos, durante 6 anos em seguida ele tem ano bissexto, e depois, em 4 anos, ele dá uma folga e ele volta a 6. E é o que Arthur falou de Akart.
Não é que ele falou, ele recebeu, se essa história é inventada ou não, não sei, ele só falou que a Cork diz para ele, ó, nós temos aqui ano bissexto, e em cada 6 anos nós temos ano bissexto. É incrivelmente igual ao planeta Marte. Nem eu sabia que o planeta Marte tinha ano bissexto. Depois eu tive que ir lá para ver se isso tinha aparecido, né? É visível do planeta Terra numa órbita elíptica exterior, para fora. Aí, como é que você chegou a isso? Bem, você lê o livro lá e você vai ver todos os detalhes. Que, do jeito que a Cork ele explica, o planeta a CART, ele não gira de uma órbita redonda, não, é elíptica. Porque ele se distancia, ele fica muito longe e muito perto. Para um planeta ter disparidade de longas distâncias e curtas, ele tem que ser uma órbita elíptica, não pode ser redonda. Redonda ele vai ter distâncias iguais o tempo todo. Então, isso daí é um raciocínio lógico que você vai ler lá, né? Que ele descreve. Então, é um planeta vizinho e tem uma órbita elíptica e ela é exterior, ou seja, ele vem depois da Terra. Ele está mais distante da Terra, numa próxima órbita, né? Aí você vai falar, então, se você está falando isso, eu não, mas você está falando isso, não teria que aceitar que a Caixa é Marte. Não estou querendo dizer isso, mas estou dizendo que eles falam isso, né? A Cork, que passa para Arthur. Possui janelas, e eu acho isso aqui outra que eu fiquei assim assustado, tá? Possui janelas que na astronomia eles chamam isso de oposição. Quando um planeta, né, ele fica numa posição em que ele fica mais próximo do seu vizinho. Possui janelas de proximidade com o planeta vizinho, numa distância de aproximadamente 65 milhões de quilômetros. Como é que um cara que não tinha instrução ia falar isso se ele nem conhecia detalhes? Eu nem sabia, sinceramente, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, sou muito curioso em muitos assuntos, mas eu nunca soube disso, porque é um assunto específico, astronomia ainda mais, né? Nunca soube que existe essa tal de proximidade com outro planeta, essa questão das janelas, que isso acontece com sincronismo de tempos em tempos, né? E eu descobri ainda que o planeta Carte, a cada 2 anos, ele tem essa janela. E o planeta Marte, a cada 2 anos, tem uma janela de proximidade. Foi por isso que, em 1958, era o momento que os acartianos viram, opa, nossa janela de oposição chegou, vamos lá, tá pertinho para a gente ir lá. E aí, isso acontece com o planeta Marte. Ele tem uma janela de proximidade a cada 2 anos. Na verdade, eles chamam de 26 meses. 2 anos e 2 meses. E eu fiz os cálculos e bateu certinho. Certinho. Deu lá, 1958. E eu achei um site de confiança de astronomia, né? Onde ele descrevia que ele deu em novembro, mas eu fiz uns cálculos de regressão voltando, né? Em maio de 1958, o planeta Marte estava na sua janela de proximidade com a Terra, de uma distância de aproximadamente 65 milhões de quilômetros. E aí a gente vê Arthur contando a história dele, dizendo que perguntou, qual é a distância que nós estamos aqui? Eu cheguei, olha, nós estamos nesse período, nesse momento, a uma distância de 65 milhões de quilômetros. Aí eu vou dar uma pausa aqui, gente. Ou você aceita, não é que é obrigado, mas é uma maneira de se raciocinar. Ou você aceita a história de Arthur como verdadeira, ou você joga ela para o ralo abaixo. Porque se você aceitar o planeta Carte como um planeta que está em outro sistema solar, aí a pessoa não está raciocinando como os cálculos de física, de matemática, porque um planeta, para ter janela de proximidade a cada 2 anos, numa distância de aproximadamente 65 milhões de quilômetros, gente, isso tem que estar dentro de uma estrela só, dentro de um sistema solar. É ridículo pensar que uma estrela, por exemplo, a Alpha Centauri C, que está a 4,4 anos-luz da Terra, vai fazer as suas rotações, de vez em quando vai dar uma beliscada de 65 milhões de quilômetros do planeta Terra. Não tem como, é impossível isso. Nem Júpiter faz isso, nem outro planeta. O único que pode fazer alguma coisa parecida é Marte e Vênus. Talvez Mercúrio, não sei. Né? Mas eu achei isso absurdo. Né? Ou seja,
a primeira coisa, como é que Arthur tinha conhecimento para falar dessas coisas? Como é que ele tinha um conhecimento para criar uma história de ficção científica, dando dados tão precisos como esse? É isso que eu acho impressionante. Não é uma questão de acreditar, é você tirar o chapéu pensando, não, eu não acredito que seja possível a história dele, não, mas o que o cara fez é impressionante, porque analisando agora dessa forma, só um cara que é bom de redação e tem conhecimento de mundo de vários assuntos que consegue fazer uma história que consiga se encaixar perfeitamente com isso, né? E em maio de 1958, como eu disse, né, teve disponível uma janela de proximidade com o planeta vizinho numa distância de aproximadamente 65 milhões de quilômetros. Os dois planetas tiveram uma mesma janela de proximidade de distância no mesmo mês, no mesmo ano e com aproximadamente o mesmo número, 65 milhões. Aí, se uma pessoa ouve isso, ela vai falar, então é o mesmo planeta. Não, eu não posso falar, mas que coincidência mais gritante é essa, né? Dois planetas estarem numa mesma situação astronômica, de distância, de percurso, não é? E de comportamento, né? Porque é idêntico, para mim, sinceramente, isso é idêntico. Possui um campo magnético menor e ou mais fraco que o campo magnético da Terra. Essa é uma semelhança, né? Que isso é verdade sobre Marte. Marte tem um campo magnético, uma gravidade menor que o planeta Terra. Ganhei até um bolinho aqui. A esposa trouxe um bolo aqui. Bem, essas foram as que eu considerei, né? Que esse aqui eu não, sinceramente, eu não forcei querer aproximar, não. Eu pesquisei, gente. Eu, né, pesquisei isso daí. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que eu cheguei ao cálculo de 3,7. Por quê? Vou adiantar. Isso aqui é só uma tela para mostrar as referências, né? Vou ser bem rápido, porque eu não quero dar ênfase nisso aqui, não. A Terra tem 365 dias, o ano tem 365 dias, dividido em 12 meses, semana de 7 dias, 24 horas, um satélite natural. A Marte tem 676 dias, o ano dele. Olha Marte, 687, com a diferença de apenas 11 dias, a diferença do ano de Marte para o ano de Marte. Alguém que quisesse acreditar, né, quisesse forçar a sua imaginação, a sua fantasia, poderia até fazer esse argumento. Gente, será que nossa ciência mais para frente vai descobrir que o cálculo que eles fizeram do ano, né, orbital de Marte está errado? Eles vão recalcular? Mas isso é uma suposição. Mas é muito, muito perto. O ano de acártico de Marte tem uma diferença de 11 dias apenas. Né? 676, 687. Dias, vamos lá, meses. Em Acarte, eles têm 11 meses. Agora aqui, esse aqui, ele entra em contradição com o DOC 72, porque eu gostaria que depois alguém me falasse isso. Eu tentei entender se o DOC 72, ele afirma categoricamente que o DOC 72, o planeta deles, tem 10 meses. Porque eu vi numa parte, quando eles falaram, querem dizer qual é o mês que eles tinham de férias, eles falam, o ano escolar, eles tiram um mês de 10 meses. Aí, depois eu gostaria que depois, no grupo, vocês falassem aí. Então, o DOC 72, o planeta deles tem 10 meses, o ano deles? Ou não sei, eu fiquei meio um pouco assim, a minha interpretação ficou meio, não tive certeza, né? Porque a Carte tem 11 meses, de acordo com Arthur. Também eu pensei na possibilidade de Arthur tendo tanta informação na cabeça, será que Arthur confundiu o número de continentes de Carte com o número de meses do ano? Não sei, né? Porque é interessante que essas informações elas se cruzam. No DOC 72, eles têm 11 continentes. Lá ele cita essa questão das férias, fala 10 meses. Só que aqui ele fala assim, ele não fala o número de continentes, mas ele diz que a Carte tem 11 meses o ano. Uma semana de 5 dias, que é idêntica ao DOC 72, e o dia deles tem 6 horas. E 2 satélites artificiais. Comparando a Carte com Marte, Marte tem o mesmo número de satélites, só que em relação à questão de dias, isso não é relevante porque, de acordo com a nossa ciência, não existe ninguém em Marte, é um planeta desabitado. Então, não existe comparações aqui, né?
E aí, o planeta lá, rapidinho, só para vocês entenderem, um ano em Acarte é igual a 676 dias nosso daqui. Um mês é equivalente a 61 dias e 8 horas, uma semana, 9 dias e 14 horas nosso, um dia em Acarte é igual a 46 horas nossa, e uma hora em Acarte é igual a 7 horas e 40 minutos nosso. Ou seja, se você ficar uma hora lá em Acarte, quando você voltar, já passou 7 horas e 40 minutos aqui na Terra. E se você ficar um dia lá, já se passaram 46 horas aqui. Por quê? Porque o planeta deles gira mais devagar. Não só por isso, porque gira mais devagar e é o ano deles. Porque a divisão que eles fazem do ano deles e dos dias e das horas faz com que a proporção do dia deles seja maior do que o nosso, né? Não é só porque o planeta gira mais devagar, é porque eles têm um giro mais devagar em volta de si, né? A rotação e a translação são menores que a Terra. Então ele disse para Arthur que mas por que assim? Se eu te explicar você não vai entender, mas tem uma questão astrológica. Tem coisa de cultura, né, que vem de muito tempo. Então ele só quis dizer que eles, na maneira como eles dividiram para completar o ano deles em dias, meses, né, e semanas, eles dividiu de forma que ficou dessa forma aí, né? E aí, quando você vai ver, um dia de Acarte é muito maior aqui. Um dia lá é igual a 46 horas, exatamente por isso. Por causa das divisões que eles fizeram para, vamos dizer assim, né? Igual a gente faz, né? A gente divide o nosso dia, porque em função de quê? Da nossa rotação. Se a nossa rotação mudar no planeta Terra, a velocidade que o planeta Terra mudar, a gente vai ficar totalmente bagunçado. Vai acabar esse dia de 24 horas, esse ano de 365. Nosso ano pode ser maior ou menor. Então, é exatamente essa razão de o planeta Carte ter as horas serem diferentes, porque eles dividem o tempo de acordo com o ano astronômico deles, que é mais devagar. Então, essa é a função. Fiquei cansado. Alguém tem uma pergunta aí? Já cansaram? Eu acho nem sei se eu vou conseguir apresentar tudo, aqui tem uns detalhes aqui. Bem, magnetosfera. Tudo que Arthur falou, você tem uma correspondência na astronomia, na física, até na matemática. Ele fala assim, não sei se você vai entender, mas isso quem falou a Cork, mas o próprio Sol tem seu campo de domínio dentro do infinito. Por exemplo, o nosso Sol domina até onde encontra o domínio de qualquer outro Sol vizinho. Com os planetas se dá o mesmo, né? Deixa eu puxar para cá. E ele fala: o homem de qualquer planeta, quando inicia os estudos sobre o cosmos, acha inicialmente que a força de seu planeta se limita a pouca distância desses, mas depois descobre que essa vai além, isso é, até encontrar um de seus vizinhos mais próximos. E mais que essa força em certas circunstâncias, repelentes e outras atrativa. Gente, ele falou sobre o campo magnético. Quem é que repele e quem atrai? A Terra é o quê? É um grande campo magnético, poderosíssimo. E o Cork, ele explica exatamente a magnetosfera, a função que ela faz, né? Como ela funciona e a função que ela tem. E ele também citou a heliosfera. A heliosfera é a atmosfera do Sol. Ou seja, o Sol, ele domina até, pelo menos isso aí de acordo com o que ele fala, eu não consegui achar, isso é extremamente difícil, não sei porquê, mas se alguém conseguir, me fala. Eu não consegui achar nenhuma fonte oficial, ou de algum, até entrei em contato com um astrônomo, mas não tem ninguém conhecido, que tenha para me confirmar esse raciocínio. É assim mesmo? O domínio, ou seja, o campo de domínio do Sol vai até o limite onde começa o outro, eu acho que faz muito sentido, né? Porque se você for ver, o planeta Terra ele tem um campo magnético que é gigantesco. E a atmosfera, eu também fiquei sabendo, da Terra, a gravidade da Terra, ela nunca zera. Eu achei difícil entender isso, mas de acordo lá, um cara me explicou lá no site, ela pode ficar mínima, mas ela nunca zera. Ou seja, então essa influência do planeta, ela vai até se aproximar um outro próximo, e esse outro compartilha, né, o campo magnético dele com o outro, e assim vai, né? Então, eu achei muito interessante isso aqui, porque a Berletti relata uma explicação de o que é magnetosfera, o que é heliosfera, e dá detalhes de como isso funciona.
Ele também falou sobre dominância orbital. Ele definiu detalhadamente o que seria o conceito de dominância orbital. Claro que ele não falou dominância, ele falou campo de domínio. Uma das características definidoras e decisivas para um astro seja considerado um planeta, antes mesmo de que a União Astronômica Internacional tivesse chegado a uma conclusão definitiva em 2006, quando Plutão decaiu da classificação de planeta exatamente por não possuir uma dominância orbital. Eu acabei dando uma tonalidade de leitura aqui, de pontuação estranha aqui. Ou seja, quis dizer que a Cork ele explicou o que era a dominância orbital. E esse conceito, gente, ele só foi ser padronizado e definido em 2006, quando eles decidiram, porque eles começaram a pegar todos os planetesimais, aqueles bichos que estavam fazendo em órbita do Sol, e falar, opa, descobriu mais um planeta, descobriu mais um. Aí chega uma hora que eu assim, gente, peraí, nesse nosso conceito de que é um planeta tá entrando furado, daqui a pouco a gente vai morrer na praia. Aí eles decidiram, em 2006, chegar à conclusão que um dos 3 requisitos é que ele tinha que ter uma dominância orbital, ele tinha que varrer, ele não podia compartilhar, né, a sua órbita com nenhum outro objeto do tamanho dele, a não ser o seu satélite. Fora isso, e aí por isso que Plutão caiu da classificação de planeta. E, ou seja, uma explicação que eu nunca vi na minha vida, nem sabia que existia isso, dominância orbital, e Arthur explicou isso no livro da experiência dele. Ele não quis explicar a dominância, ele só quis dizer o que a Cork, supostamente, se a história é verdade, que a Cork explicou para ele. Mas como é que um homem vai inventar uma história e ter uma capacidade de propriedade de falar de um assunto tão específico e difícil, e na época de difícil acesso como esse, gente? Alguém falou para ele, né? Só se ele tinha amizade com um astrônomo. só se for. O cara vai falar sobre um conceito que nem a União Astronômica Internacional tinha chegado a uma conclusão de definir. Eu achei isso aqui fantástico. Vamos lá. Todo mundo consegue ver essa foto aí do sistema solar, uma representação? Tá vendo aí, né? Olha, aqui no canto, vocês vão ver aqui, eu estou mexendo no meu mouse, isso aqui é a representação do campo magnético da Terra. É extremamente forte, violento e alcança uma distância gritantemente longe. Eu tentei buscar, algumas fontes falaram que era coisa de 40 mil quilômetros, várias fontes, eu não consegui chegar a uma definição, eu precisaria, sim, de alguém que tivesse uma fonte segura, mas eles falam várias, mas diz que é muito distante, muito mesmo. Né? Então, olha só, quando ele fala aqui, ó, estou girando aqui, né? Quando ele fala aqui, ó, o planeta Terra está aqui, ele diz que o campo magnético, agora eu estou refazendo a fala do Arthur de uma forma mais técnica, falando em termos astronômicos. Ele quis dizer, na explicação dele, que o planeta Terra ele tem um campo magnético muito forte, muito mais forte que o planeta Marte, porque ele é um planeta maior. E de acordo com o raciocínio lógico na astronomia, quando um planeta rochoso ele é maior, ele tem uma gravidade maior e um campo magnético muito maior e mais forte. Então, o planeta Terra, se você comparar com Marte, faz sentido. Não estou dizendo que Marte é a Marte, mas vamos supor que Marte fosse a Marte. Combina direitinho, porque Marte é menor, então Marte tem um campo magnético menor que a Terra. Assim como a gente sabe que Marte, né, tem uma gravidade bem menor que a Terra, né? De 9,8, a nossa deles cai para 3,7, bem menor. E o interessante é que ele fala que essa é exatamente por causa do nosso campo magnético que nosso planeta ele tem essa bênção de subsistir há milhões de anos, porque ele nos protege de muitos perigos, porque vou mostrar para vocês aqui, né? Olha só, o campo magnético, né? Eu falo o seguinte, ó, nos estágios finais de formação de um planetário, um planeta tem dominância orbital se não houver nenhum outro objeto de tamanho parecido além de seus satélites. Um corpo celeste não possui dominância orbital, é chamado de planeta não.
que compartilha sua órbita, sua zona orbital com outros objetos transneptunianos. Ou seja, exatamente isso que Arthur explicou. É claro que aqui eu preciso ser resumido, muito sucinto, senão, né, já está acabando meu tempo. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu poderia mostrar exatamente o trecho em que, em outras palavras, Arthur explicou isso pela explicação de Accorc. Foi exatamente isso que ele quis dizer. E aí eu te pergunto, como é que um homem, com a instrução que ele tinha capacidade de explicar uma coisa dessa? Nem eu sabia disso. Eu acho isso fantástico, né? Essa intertextualidade de você comparar o que ele fala para você ver, comparar se tem um referencial que se encaixa, é isso aí, ó. É isso que o Arthur falou. O campo eletromagnético da Terra, ele é fortíssimo, ó, bem definido, né, através da magnetosfera. Isso foi, aí que eu falei aqui, ó, eu até gostei de ler isso aqui, que eu acabei de falar isso, ó. Isso foi relatado por Arthur de uma maneira brilhantemente inteligente, simples e prática, como ele foi capaz de disponibilizar essas informações tão específicas de uma área de conhecimento tão complexo, ainda mais em relação à magnetosfera. Quando eu li isso, eu tive que buscar, eu não achei essa palavra. Depois que alguém me falou, o nome disso chama-se magnetosfera, o campo magnético da Terra. E Arthur explicou no livro dele isso, né? E quando vamos passar lá, que o tempo vai acabar, senão não vai dar tempo de falar tudo. Olha aí, gente, ó, a Terra é um grande imã. Tem o polo sul magnético, onde a gente chama o polo norte, né? O polo norte geográfico é o polo sul magnético. E onde é o polo sul geográfico, que a gente fala geograficamente indo lá e pisando lá, o polo sul, é o polo norte magnético. Eu nem vou parar para explicar isso aqui, que eu levei, eu acho que uma semana para entender, e se eu for explicar, eu acho que vou demorar muito. Mas eu sei explicar isso aqui. Mas quando a nave de Accorc, vocês estão vendo uma navezinha pequenininha do lado aqui? Eu coloquei. Quando ele explicou disso, quando eles estavam aproximando da Terra, ele descreve exatamente, gente, uma reentrada orbital na Terra. Eu fiquei assim, abestado. Eu encontrei exatamente a explicação dele. Por causa do que você pode ser repelido ou atraído, né? Porque a Terra é um campo magnético, então eles disseram que eles mudavam o sistema da nave para eles não serem rechaçados, repelidos, né? Por causa do campo magnético. Ou seja, eu vou mostrar uma outra foto aqui, para vocês entenderem esse negócio, como é que eu falo o negócio de repelir, né? De ser expulso, né? Como é que pode ter uma força que ao mesmo tempo que puxa e depois empurra? É por causa do campo magnético. Nem eu entendia isso. Como uma vez como é que a Terra ele atrai pé, né? E ao mesmo tempo ele consegue expulsar. Exatamente por causa dessa imagem aqui, ó. O campo magnético repele a maior parte da radiação das partículas que vem continuamente do Sol. Olha o que ele faz com essas partículas do vento solar que poderiam ser fatalmente, né, prejudiciais de modo a destruir o planeta Terra, se não tivesse um campo magnético como a gente tem. E Arthur explica exatamente isso, né? É educação. Se você for ler lá e tentar lembrar o que ele disse, e vir aqui você olhar a imagem, é o que ele está dizendo. Aí eu repito de novo, como é que o homem tinha capacidade de explicar isso? Eu falo, quando falo até eu, é porque, tipo assim, são assuntos que não é muito da minha alçada. Eu sou professor de inglês, eu tive que ler muito para entender isso. E eu encontrei essa intertextualidade, esse sincronismo perfeito na explicação dele. Todo mundo está vendo aí um sistema solar aí? Esse aqui é o nosso sistema solar, esse bola gigante aí. Eu estou representando, tá, gente? Não é exatamente ele, não. É só uma imagem. Arthur viu outros sistemas, outras. Deixa eu pegar aqui que está me tampando aqui. Arthur viu outras estrelas que nada mais eram os sistemas solares, né? Ups, espera aí que eu cliquei aqui, agora não está saindo. Tá. Que orbitavam outras estrelas. Ele cita isso no livro. Ele fala, eu vi outras estrelas de tamanho até considerável, e na verdade, por causa de
ele já estava acostumado a conhecer um pouquinho, que ele estava sendo ensinado. Eu coloquei aqui, ó, se o planeta vizinho do DOC 72, deixa eu clicar aqui, né? Deixa eu voltar, fosse essa setinha aqui desse planeta de um outro sistema solar, que eu coloquei aqui, que é o Alpha Centauri, que fica a 4,4 anos-luz, né? Eu acho que seria, isso aí agora, gente, é a minha maneira de leitura, a minha releitura, né? Seria muito difícil eu pensar que ele fosse de um outro sistema solar. Pela explicação, eu estou falando do DOC 72, tá? Mas agora, pensar que o planeta Cart ele faz parte de outro sistema solar, tá, para mim, está 100% descartado. Porque até aqui as evidências mostram que ele faz parte do nosso sistema solar. Ou a gente não pode aceitar as declarações que Arthur fez. Porque as declarações que ele faz são astronômicas, de distância. É claro que tudo aponta para Marte, mas eu também não posso dizer que é Marte. Então tem que ser o planeta Ceres, tem um planeta ali no cinturão de asteroides, né? Enfim, né? Eu até coloquei aqui, né? Isso é a minha forma de raciocinar. Nosso sistema solar. Para que alguém iria me chamar a atenção, né? Para eu me interessar em algo que seria quase impossível de ter proveito ainda em vida. Eu estou falando isso porque o DOC 72 diz que eles fizeram essa declaração para que a gente surgisse em nós o interesse, né, em tirar proveito desse planeta. Mas eu acho assim, se fosse um planeta proveito e a gente ia tirar, seria as palavras informadas no DOC 72. E não uma questão na possibilidade de a gente ter uma futura interação com o planeta DOC 72, né? Eu sou inclinado a acreditar que o DOC 72 também faz parte do nosso sistema solar, né? Bem, essa olha só que interessante, gente. Aqui é o planeta Marte, aqui é o planeta Terra e o Sol. Isso aqui esse aqui é o sentido da aqui, ó. Oposição. Na astronomia, oposição é uma janela, eles falam assim, é um atalho de proximidade. Pode acontecer em diferentes pontos da órbita marciana. Nos melhores, Marte pode ficar a 55 ou 56 milhões de quilômetros de distância, né, da Terra. Então, olha que doideira, olha que interessante isso aqui. Eu não posso dizer que sim, mas quando Arthur fala uma coisa, e você vai e acha um planeta se comportando de forma idêntica ao que ele disse, aí você fica meio inclinado a querer começar a comparar, né? Que olha só, quando o Arthur visualizou lá do centro do Observatório Astronômico do planeta Cart, ele visualizou a Terra, ele descreveu essa posição que a gente está vendo na imagem. Então, supondo que esse fosse Marte, Cart, vamos dizer, não é, esse é Marte, mas foi essa posição que ele viu. Ele disse que ele estava aqui, e ele disse que ele viu a Terra nessa posição. Na verdade, ele disse que viu um pouquinho para cá, ó, mais para esse lado. E a Lua um pouquinho mais à direita e o Sol assim. Ou seja, ele viu o planeta Marte nessa posição, na posição de oposição. Ou seja, Sol, Terra no meio e Marte na outra extremidade. Oposição, chama isso. Né? Ou seja, então ele não quis dizer, ele só falou isso. Né? Ele só disse como que ele viu. Então, ele estava aqui. Então, supondo que aqui fosse a Cart, ele estava aqui, no lugar onde que representa Marte, ele viu a Terra aqui nessa posição, a Lua mais para o lado, claro, ele viu, repetindo, a Terra estava mais um pouquinho para cá, fala em forma de V, né? E ele viu que o Sol mais no fundo, né? Atrás, né? No outro plano da Terra. Ou seja, ele viu uma posição de oposição, né? Do Sol, Marte e o planeta Terra. E, coincidentemente, uma oposição, uma janela do planeta Marte, não a Cart, sempre é essa posição que fica quando o planeta está mais próximo do outro, que eles chamam, né, de oposição janela. Incrível que Arthur estava no outro planeta, que ele chamava de Cart,
e a posição dele estava numa posição de oposição, e o anfitrião dele lá, o que estava com ele, afirmou que naquele momento era um momento em que o planeta deles estava numa proximidade bem grande, que era de 65 milhões de quilômetros. Aí você fala, igual a Marte, no mesmo mês, no mesmo ano e na mesma distância, né? Aí eu acho isso que é igualdade, né? Eu vou pular isso aqui, fatos interessantes. Eu já falei sobre isso, né? Que em maio de 1958, tanto o planeta Marte como o planeta Marte estavam a uma mesma distância de 65 milhões de quilômetros. Que depois Marte foi em novembro do mesmo ano. E se você fizer um cálculo de quando eles estão voltando, que ele tem como fazer esse cálculo, eu não fiz, eu acredito que vai chegar próximo a 77. Não, desculpa, 77 não, mas vai ser um pouco maior de 65 milhões. Você vai observar que ele fala assim, qual a distância que a gente está da Terra agora? Nós já percorremos tantos por cento, tantos milhões de quilômetros. Aí como você fazer um cálculo. Se o cálculo formar raciocínio de um planeta que gira em torno da nossa mesma estrela de forma elíptica, está totalmente correto. Se não der maior, não pode, porque se um planeta ele gira em forma elíptica, né, e ele tem proximidade com o outro de tempos em tempos, com esse nome de oposição, uma janela de proximidade, ele tem que ser elíptico e tem que girar obrigatoriamente, é impossível, tem que girar na mesma estrela, né? Então, eu acho interessante. Como é que eu cheguei ao cálculo que a Carte tem 3,7? Arthur ele era muito bom, era um cara muito esperto. Ele não era de falar em matemática, mas ele era muito preciso na sensação, na descrição das sensações, de distância, de peso, de descrição das coisas, né? Quando ele falou que bebeu a água, ele falou, nossa, essa água aqui, ele descreveu que a água ele tinha que beber tipo 1 litro para compensar um copo daqui do planeta Terra da água, ou seja, a água de lá é muito mais leve. Então, existe isso, né? A descrição da leveza da água, por causa dos minerais, né? Dos sais, existe. Então, ele descreveu que quando, na época que ele chegou lá, ele tinha 90 quilos. Como ele foi para um planeta de gravidade menor, ele sentiu 2 efeitos. A perda de peso e não de massa. A massa a gente não perde, a gente perde peso, né? Não, desculpa. A perda de peso, porque o peso está relacionado à gravidade. Se for para Marte, você vai ficar bem mais leve. Quando você voltar para cá, você está com o mesmo peso. Pesa na balança, eu tenho 90, ele tinha 90. Chegou lá, ele falou, nossa, ele passou mal, sentiu falta de ar, quase desmaiou, né? E outra coisa que ele falou, nossa, eu não tenho uma coisa doida em mim. Eu me senti como se eu tivesse perdido a metade do peso. Aí, mais um parágrafo à frente, ele foi mais específico. Não, digo, um pouco mais da metade. Olha só que doideira. Aí eu peguei o peso dele, fui num site que faz cálculos, né, de gravidade de peso e coloquei assim, ó, 90 quilos. E coloquei na proporção, né, daqui de uma gravidade de 3,7. Aí eu fiz o cálculo de porcentagem de perda. Deu exatamente uma perda de 62% a 65% do peso. É a descrição de Arthur. Ele falou, metade é 50%, não é? Se ele perdesse metade do peso, ele ficaria com 45% lá. Só que depois ele corrigiu a observação. Não, eu perdi menos que metade, um pouco mais de 70%, seriam 60%, é uma aproximada, gente, claro. E aí eu cheguei a uma gravidade de 3,7, que pode variar, que se você continuar na afirmação que ele perdeu metade do peso, então esse planeta tem 4,9 de gravidade. Mas como ele corrigiu, ele falou que era menos da metade, um pouco menos da metade, a gente cai para um aproximado de 3,7. Ou seja, a gravidade de Acarte é quase que... Eu não posso falar idêntico, né, gente? Porque eu não tenho mais dados precisos, mas é um cálculo muito aproximado. É de 3,7, 3,8, ou seja, a mesma de Marte.
Isso porque ele falou assim, absurdamente, ele assim, ficou doido. Rapaz, eu quase caí no chão, que ele falou, né? E ele disse uma coisa, gente, ele disse que ele sentiu os membros dele aumentarem de volume. E essa é uma das descrições das sensações que astronautas têm quando eles vão para a estação espacial. Eles sentem os seus membros aumentarem de volume e a pessoas astronautas que estão lá sobre uma gravidade menor, que nem foi tão menor como lá em Akart, 6 ponto alguma coisa, né, 7, né, eles conseguem crescer até 3%, 5 centímetros. Só que você volta depois, quando você volta para a gravidade, seu corpo encolhe. Só que isso faz você sentir o seu corpo como se tivesse aumentado de volume, como se tivesse uma sensação meio de esticado, inchado. Agora eu pergunto, para finalizar aqui, gente, como é que pode um homem, sem conhecimento de astronomia, descrever com perfeição os efeitos que uma pessoa sente no corpo ao estar sob efeito de uma gravidade menor, se na época o homem nem tinha ido à Lua ainda? E mesmo que se tivesse ido, como é que ele ia descrever com detalhes a perda de peso, a sensação de os membros deles aumentarem de volume, ou seja, praticamente ele cresceu. Arthur ficou um pouco maior lá em Akart, né? Eu vou pular aqui. Essa aqui é a visão que descreve, é a visão pintada que o que a Arthur descreve do que ele viu, né? Supondo que esse aqui, Marte, fosse Akart, né? Foi exatamente isso que Arthur ele viu, nessa posição aqui, ó, vendo a Terra para cá, a Lua não nessa posição mais para cá, e o Sol lá no fundo, né? Como eu já disse. Agora, entrando aqui nas luas, nós temos aí na imagem 2 luas de Marte, Phobos e Deimos, né? Até colocar aqui umas características. Só que tem uma coisa interessante, eu vou adiantar aqui. Pronto, beleza. Deixa eu puxar aqui, como é que eu faço para puxar aqui esse para cá? Ó, então nós temos aqui, se Marte fosse Akart, Arthur teria dado um tiro no pé, porque ele disse que as luas, os satélites de Marte, não são naturais, são artificiais. Ponto. Então, por aí, já as pessoas começam a ler, já descartam. É impossível uma tecnologia colocar um satélite, um tipo de satélite artificial para girar em torno do planeta como se fosse, né, um satélite natural. Mas, gente, pega aqui comigo aqui, ó. Se vocês não conseguirem enxergar, eu vou ler, ó. A China, eu peguei essa matéria recente. A China está a caminho de criar uma lua artificial. O resultado seria brilhante o suficiente para substituir as luzes das ruas da cidade de Chengdu até 2020. 8 vezes mais brilhante que a Lua real. O projeto faz parte das crescentes ambições do país no espaço. Isso aqui está o link, né? E ele fala assim, ó, o satélite iluminador proporcionaria um brilho crepuscular. Feitas de material reflexivo, como um espelho, deve orbitar 500 quilômetros acima da Terra e iluminar uma área com diâmetro de 10 a 80 quilômetros. Isso aqui foi a China anunciou um projeto de colocar um satélite tipo Lua para orbitar a Terra. Isso parece até filme de ficção científica, né? Mas é verdade isso. E ele depois no site explica como faria isso daí. E aí eu coloco aqui embaixo a seguinte coisa, né? Deixa eu ver se tem mais uma... Peraí, um detalhe que eu deixei... Não, deixa eu voltar isso aqui, né? Olha só. O Arthur falou assim, ó, era tudo feito de um material resplandecente e pela aparência muito fina. Ele esteve na Lua de Akart e ele disse que essa Lua, ele falou, rapaz, se você não tivesse me dito que isso aqui era artificial, eu nem ia perceber. Foi o que Arthur disse. E ele falou assim, e aí você fala, rapaz, isso aqui não é natural não, olha o formato disso, não é igual a Lua de vocês, não é redondinho não, olha só. Isso aqui é disforme, falou aqui embaixo, aqui, ó, retangular, quase oval,
né, a plataforma espacial construída por eles. Ou seja, a Lua de Akart é uma plataforma artificial, uma lua artificial, assim como o anúncio da China, que foi colocada em órbita do planeta Akart com vários propósitos, para ser uma base de observação, de vigia e de estudos, né? E ela é artificial. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante, eu achava, quando eu li isso aí, eu achei uma coisa muito gritante, mas depois, quando eu li aqui que a nossa ciência está quase para fazer isso, se nós conseguimos quase fazer, por que alguém não faria também, né? E aqui é o planeta Marte, tá? E olha só que interessante. Aqui eu coloquei todas as medidas. O satélite de Akart, que a Cork disse que ele visitou, de acordo com o relato de Acork, ele falou, qual é a distância? A Cork falou, olha, está aproximadamente 50 mil quilômetros. Nossa, é isso aí. Em relação ao satélite Deimos, porque o satélite Deimos de Marte, no seu apoastro, ou seja, na sua distância maior distância, ele está em 23.470 quilômetros. Dá uma diferença grande aí, né? De 23 mil a 50 mil. Seria meio que, né, a metade a mais, né? Se tivesse ele falado 23 mil, eu ia até achar que ele copiou da Terra, né? Mas aqui não bate, né? Mas, enfim, uma semelhança gritante que eu achei da descrição dos nossos astrônomos sobre o satélite Deimos, e o que a Cork falou, que ele fala assim, ó, Deimos, uma das menores luas do sistema solar. Visto de Marte, Deimos surge como um pequeno ponto no céu, difícil de distinguir dos outros astros, embora no seu máximo brilho possua um brilho equivalente a Vênus, tal como é visto da Terra. Ou seja, quando a gente olha para Vênus, antes, há muitos anos atrás, eu achava que nem era planeta, era uma estrela no céu. Pequenininha assim, dependendo do ano astronômico, o Vênus aparece como uma estrela. E olha que a Cork falou, não se vê daqui de dia a olho nu. Ele falou que esse satélite deles, que eles dizem que é artificial, não era visto a olho nu. Interessante que Deimos não consegue ser visto a olho nu de dia, lá de Marte, também. E ele fala que de noite dá para ver, mas do tamanho de uma estrela pequena. Eu achei isso muito interessante, porque é exatamente essa visão que se tem do satélite Deimos de Marte, né? Ele é muito brilhoso, né? Ele é em forma de batata, na mesma forma né, que é o satélite lá que a Cork falou, e ele, durante o dia, não pode ser visto, mas à noite ele é visto como se fosse uma estrela no céu. Uma estrela apenas, não como a nossa Lua, que a gente vê. Eu achei isso interessante. Bem, chegando ao fim, né, eu coloquei aqui, acho que não vai dar tempo de passar tudo, porque são muitos detalhes, né? Mas esses aqui foram os cálculos que eu fiz, né? Aqui eu coloquei Marte, e embaixo eu coloquei entre parênteses, será que seria Cart? Né? Isso aqui é o cálculo da Terra em maio de 1958, a Terra estando aqui, Marte estava aqui. Em 1958, Marte estava a uma distância, né? Em maio, tá, gente? Esses 55 milhões de quilômetros é o tal da oposição, é a distância mínima quando o planeta Marte está em oposição com o planeta Terra, ele pode chegar, mas essa aqui, em 1958, em maio de 1958, a Terra estava a uma distância de Akart de 65 milhões de quilômetros. E também no mesmo mês e no mesmo ano, o planeta Marte também estava numa distância de 65 milhões de quilômetros. Então, isso aqui é uma representação do que eu disse. Ou seja, né, é basicamente igual, né? Vou passar aqui essas, né? Para eu poder finalizar, na viagem de volta, também vou cortar algumas coisas. Arthur, ele descreve, gente, uma coisa que eu acho fantástica, que é a reentrada orbital terrestre.
Gente, ele descreve, ele não fala que o ângulo de adentragem, hoje o cálculo é de 6,2 graus, mas a descrição que ele fala, que é um ângulo bem baixo, como se fosse uma pedra achatada lançada em um lago, e ele vai fazendo as suas trepidações violentas, é a descrição da reentrada orbital terrestre. E é o ângulo de adentragem preciso aí, que é um ângulo extremamente pequeno. Porque quando você joga uma pedra chata, para ela fazer esse efeito de sair batendo alguma assim, né? O bumbum dela na água tem que estar num ângulo quase zero. Ou seja, a descrição dele é muito, muito, muito semelhante, né? A aproximação do ângulo e também a descrição dos efeitos que é a reentrada orbital terrestre. Que a Cork disse que, né, que ele deveria dormir nesse momento, porque eles iam passar por violentas turbulações. Até eles afetavam, mas como eles já estavam treinados para isso, para eles era tranquilo, né? E, bem, e qual foi a altura que eles entraram na atmosfera terrestre? A Cork diz que quando eles estivessem a uma distância de 5.000 ou a 4.000 quilômetros de distância da superfície da Terra, eles iriam entrar na órbita da Terra, iam dar 2 a 3 voltas, e aí sim eles iriam pousar para deixar Arthur. Gente, eu acho isso impressionante, porque nós temos aqui, tá em inglês, mas uma imagem que eu consegui. A nossa atmosfera terrestre é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, a última considerada camada da nossa atmosfera. E é exatamente aqui, na exosfera, que ela começa a 800, alguns especialistas mudam essa conceito aí, uns falam que é 600, 700, mas aproximadamente 700, 800 metros, né, a partir da superfície terrestre, até 7 ou 10 mil, né, quilômetros de altura, é a representação da exosfera. E Arthur, ele fala que o cara falou para ele assim, que a gente entra aqui, ó, nessa altura de 5 a 4 mil quilômetros, ou seja, na órbita média da atmosfera, onde tem alguns satélites de alto alcance que estão em órbita da Terra, o ônibus espacial, ou seja, como é que ele foi também muito preciso para dizer que é exatamente aqui um lugar exato, ou muito, assim, como fala? Adequado para se você fazer uma entrada orbital na Terra. Como é que eu ia saber disso? Eu achei isso aqui fantástico também. Que nem eu sabia explicar. É exatamente aqui a repetição do que eu disse, né? Que é exatamente na exosfera, na altura aí de 4 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, que eu botei aqui a representação, é onde aqui, ó, representando a Cork e Arthur, é onde eles fazem a entrada da órbita terrestre, são aí, né, nesse ângulo, e passam pelas camadas, né, recebendo aquela violenta velocidade de turbulência, e eles conseguem entrar exatamente onde tem esse aviãozinho aqui, no lugar tranquilo, né? E ele descreve isso muito perfeito. Bem, eu tinha mais para falar, mas isso aqui são os astronautas que Arthur, o que eles descrevem das sensações, né, de perda de peso, de corpo alongado, ou seja, né, membros, é exatamente o que Arthur descreveu. E olha que a experiência desses gêmeos foi agora recente, ficar ali, um deles, esse de cá, ficou acho que 1 ano no espaço, exatamente para que os cientistas pudessem ter mais detalhes de como é que um corpo funciona sob o efeito de uma gravidade menor. E Arthur descreveu com perfeição esses detalhes em 1958, antes de até mesmo o homem. Hoje nós estamos fazendo, os cientistas estão mandando recente pessoas para fazer testes para estudar quais são os efeitos. E Arthur já em 1958, há quase 70 anos atrás, descreveu com detalhes como é que um corpo, o que o corpo sente, e com detalhes a proporção de peso que você perde, exatamente. Tanto quando você vai
e quando você volta. Porque quando o Arthur voltou, ele disse que ele voltou igual um chumbo, parecia um aparelho enferrujado, de tão pesado que ele sentiu. Tanto que ele tentou andar, ele caiu no chão. Ele quase xingou, falou assim, esse povo podia ter me deixado mais perto, né? Me deixou aqui para andar, mas era estratégico, porque ele tinha que exercitar, ou seja, se movimentar, porque estando já alguns dias em Acarte, uma gravidade de 3,7, 3,8, ou seja, como se fosse um planeta Marte, ele tinha menos pressão atmosférica e quando ele voltasse, ele iria ter dificuldade em andar e se locomover. Então, tinha que se movimentar, senão ele ia ficar estatelado lá no meio do mato, não ia conseguir nem chegar em casa. Então, ele falou, quando você chegar, você não olha para trás, você começa a andar e não para. E aí você vai se sentir mal, você vai sentir os efeitos, porque né, não estou inventando isso, mas é a minha forma de falar, como ele falou, diferente, mas você vai sentir os efeitos, né, da gravidade daqui, então você continua andando, que isso vai passar, não se assusta não. E aí aconteceu exatamente isso. Né, Arthur levou aí algumas horas para chegar em casa, mas depois de uma hora e meia andando, esse efeito de sentir o corpo dele todo duro, e olha só que interessante, ele sentiu fininho, ele fala, senti fininho, igual um palito. Por quê? Porque a pressão 9,7 da atmosfera, da pressão atmosférica, né? Da gravidade, desculpa, da Terra em cima dele, estava 9,7, lá ele estava 3,7. Aí ele sentiu chumbo, duro igual um ferro, estava assim, conseguia se mexer direito, e ainda sentiu como, aí ao contrário de lá ele sentiu assim, né? Como se tivesse esticado. E aqui ele sentiu como se estivesse todo fininho, encolhido. Ele sentiu exatamente na pele o corpo dele voltando ao lugar, que provavelmente a espinha, né, a coluna, né, vertebral dele expandiu, provavelmente talvez aí uns 2 centímetros, 1 centímetro, e aí depois ele sentiu isso voltar. Então ele descreveu literalmente os efeitos do corpo de um ser humano quando está sob o efeito de uma gravidade maior e menor. É isso que eu acho fantástico nas declarações da experiência de Arthur. E é isso que eu acho fantástico, porque todas essas declarações, elas se harmonizam com muita perfeição com o planeta Marte e tem muitas semelhanças, no meu modo de ver, com o planeta Dox 72.